No Paraná Business, hoje nós falamos de uma associação entre duas empresas importantes aqui do Paraná, que é a União Rodobense e o Consórcio Araucária. O Consórcio Araucária já tem 28 anos, conversa conosco aqui o diretor do consórcio, o Reinaldo Pertini. E agora tem essa associação com a União Rodobense, no primeiro momento para controlar aqui o mercado do Paraná e Santa Catarina e posteriormente partir para a conquista do mercado nacional. Senhor Reinaldo, e aí? É um mercado promissor? Nós imaginávamos antigamente que o consórcio com financiamento barato cairia. Parece que o consórcio se mantém. O sistema de consórcios no Brasil, ele administra hoje mais de 100 bilhões de reais. É uma atividade que nos últimos anos tem crescido em todos os segmentos, com o início das operações também no segmento de imóveis, isso representou um aumento muito grande em termos de valores, né? E tem demonstrado que é um sistema que tem contribuído de forma muito importante na nossa economia e permitindo as pessoas, a sociedade, poder usar esse segmento, esse sistema como aquisição de bens. Por que a associação com a União Rodobense? De que forma isso ajuda a dar uma projeção, uma possibilidade de entrada no mercado nacional? Nós temos observado em vários segmentos essa associação de grandes empresas visando aproveitar as melhores práticas, né, das empresas, poder com isso expandir novos mercados. No caso específico do segmento de consórcios, existem segmentos em que o número de consorciados, para que a gente consiga viabilizar a formação com agilidade, velocidade nos grupos, exige um número maior de participantes consorciados. E essa associação, que mais do que acreditamos aí até o final de 2012, nós vamos aumentar em mais de 5 vezes a nossa força de vendas. Então isso significa uma velocidade 5 vezes maior na formação de consorciados, de grupos novos. Então isso viabiliza realmente a formação de grupos específicos de créditos de altos valores, caminhões. E esse é o objetivo dessa associação, buscar também maior lucratividade, não tenha dúvida, para poder ser mais competitivo no mercado. São consórcios, então, de caminhões, imóveis, carros e motos, principalmente? Principalmente. E também existem várias outras alternativas do sistema de consórcio, que é bens, prestação de serviço, né, que é um dos últimos segmentos que foram aprovados também. Eletrônicos, podemos operar também no segmento, mas no caso específico da associação, ela traz de imediato uma condição mais específica, além de expandir novos mercados, também poder operar com portfólio maior de produtos, em que a nossa equipe de vendas poderá realmente oferecer no mercado para os clientes toda uma gama de novos produtos, principalmente de maior valor agregado, né? Por que o consórcio resiste à queda dos preços, aos financiamentos facilitados? O que é que o consórcio mostra hoje de vantagem para quem usa o sistema? Nós não costumamos comparar muito o sistema de consórcio com CDC ou pagamento à vista. Eu entendo o seguinte, a melhor forma de se adquirir um bem, sem dúvida nenhuma, é pagar à vista. Mas isso nem sempre é possível, para a grande maioria não é possível. E o sistema de consórcio, ele exige um perfil específico de um consumidor, que é aquele que não tem uma necessidade imediata do bem, aquele que realmente pode programar a compra de um bem. Se ele tem a necessidade de agilizar essa aquisição, a contemplação, então ele pode utilizar a forma de oferecer lances e dessa forma poder agilizar a contemplação. Mas o ideal, o perfil do comprador do segmento de consórcio, do sistema de consórcio, é aquele que realmente pode programar.
a sua aquisição. E tem realmente o cliente que realmente prefere a operação pelo sistema de consórcio, até pelo custo, né, da operação de aquisição, que comparando com os outros sistemas, ele realmente muito mais vantajoso, né? A sua formação em administração de empresas, o senhor vem da indústria automotiva antes de começar o trabalho aqui no Paraná com consórcio há quase 30 anos e tem uma visão de marketing principalmente. Qual é a estratégia diante disso para pensar na conquista do mercado nacional? Em primeiro lugar, essa expansão para outros mercados, sem dúvida nenhuma, exige primeiramente a formação de equipes especializadas, de profissionais de vendas. E essa estrutura nova criada, ela fornece uma condição toda especial para isso. O foco para a formação dessa equipe de profissionais de vendas, ela está, em primeiro lugar, na alta performance, mas com qualidade de vendas. Esse é o princípio básico para iniciarmos essa expansão de mercado. E é claro que com um projeto envolvendo mais empresas, grandes empresas, todo o sistema de mídia, divulgação, todo o marketing, de forma unificado, consegue trazer um resultado de forma mais viável, atingindo todos os mercados, segmentando esses mercados. Para isso, realmente a gente conta com uma equipe de profissionais do mais alto nível, que isso realmente foi possível através dessa associação de grandes empresas, buscando as melhores práticas de cada uma, em cada segmento, em cada área. E nesse caso, o consórcio Araucária, ele vai ficar mais focado exatamente nessa área comercial e as demais empresas mais focadas na área operacional. Hoje, o consórcio tem o que da venda de carros no mercado brasileiro? Qual é a participação? O consórcio já representou, no passado, até foi um dos pilares, né, que realmente permitiu a solidificação da indústria automobilística no Brasil. Ela já representou mais, mas até em função do aumento fantástico que nós tivemos na produção na indústria automobilística brasileira, hoje ela se situa em 11%. Ou seja, do mercado, da produção destinada ao mercado interno, 10% dessa produção é adquirida através do segmento de consórcio. E o setor de revenda de motocicletas é maior ainda? Esse é maior. Nós temos a cada 3 motocicletas hoje adquiridas no Brasil, uma é através do segmento de consórcio. Nós temos regiões em que a aquisição de motocicleta passa de 45% através do segmento de consórcio. Nós vamos para o intervalo, estamos aqui no Paraná Business, nosso convidado é Reinaldo Bertini, ele é diretor do consórcio Araucária, está falando aqui na associação desse grupo que já tem 28 anos, com a União Rodobens para uma expansão no mercado nacional. Já voltamos. No Paraná Business, nosso convidado hoje é Reinaldo Bertini, diretor do consórcio Araucária. Depois de 28 anos do consórcio aqui no nosso estado, está partindo para uma associação com a União Rodobens, pensando no mercado nacional de consórcios. Reinaldo, são 28 anos de mercado trabalhando com consórcio. O que é que faz funcionar a venda de consórcio? Como é que é? Tem uma diferença na venda desse produto, daquilo que você já conhece, participou em outras épocas como empresário? O que é vender consórcio? A gente costuma dizer no nosso meio, né, que consórcio, se você ainda não teve, vai ter um. Né? É um sistema que foi criado aqui no Brasil,
E ele foi um dos grandes, o segmento foi um dos grandes responsáveis pela consolidação da indústria automobilística no Brasil. E realmente, pela característica do nosso país, pela necessidade de autofinanciamento, um custo mais barato para se poder adquirir bens, realmente o segmento de consórcios tem apresentado aí um grande crescimento em todos os segmentos. E vender consórcio, na verdade, a gente costuma também dizer o seguinte: nós temos que ver o consórcio como uma forma de disciplinar a formação de poupança e patrimônio no nosso país. Nós temos um número extremamente grande de cadernetas de poupança inativas. Por quê? Porque nós não temos uma cultura de poupança programária. E o segmento de consórcio é uma forma até de disciplinar a fazer essa poupança, formação de patrimônio. E nós observamos hoje, com uma maior consciência, um maior conhecimento do mercado, realmente uma tendência muito forte até para poupadores no sentido de usar a renda familiar e formar um patrimônio familiar. A gente tem, com isso, conseguido aí formar pessoas com grandes sucesso aí também nessa parte patrimonial, através do segmento de consórcio. E o mercado do consórcio de imóveis? Esse é um mercado muito interessante. Nós temos, com o ingresso da possibilidade de utilizar o fundo de garantia também no segmento de consórcio, e como? Tanto para amortizar o valor de parcelas, para quitação, para se utilizar para oferecer um lance para poder agilizar a contemplação. Então, isso realmente alavancou bastante o segmento de consórcio de imóveis. E pela necessidade, tratando-se de bens de maior valor, de um prazo de maior duração. Então, um prazo de maior duração, em função do alto valor que normalmente tem um imóvel, comparando-se com outros bens, móveis, por exemplo, né? O segmento de consórcio, ele, em função de que ele não cobra a taxa de juros, ele cobra a taxa de administração, ele realmente acaba trazendo um valor de economia, vamos dizer, na forma de aquisição muito representativo. Qual o prazo médio para imóvel? Entre 100 a 120 meses. Pode dar 10 anos? 10 anos, que é o que o mercado mais busca hoje, nessa faixa de 10 anos. Para caminhões também, com alto valor, funciona bem o consórcio? Funciona muito bem. O segmento de caminhões também, por ser um bem de valor alto, né? Ele realmente tem uma procura muito grande pelo segmento de consórcio, e é exatamente nesses segmentos que uma associação como essa, ela traz realmente uma grande vantagem em termos de agilidade, maior força de vendas e a formação de grupos, né? E agora, como é que são as etapas posteriores para partir para uma expansão saindo aqui simplesmente do nosso estado, como foi até agora? Bom, nós já iniciamos, né, esse trabalho de análise e avaliação de todos os processos, de todas as empresas. Isso inicia já a partir de 2012, a partir de janeiro, já realmente fazendo toda essa etapa de operacional, de administração de todos esses grupos, né, que centralizamos essa operação. E já na fase atual, já de treinamento de todos os processos das equipes de todas as empresas, para podermos unificar toda a operação em todos os mercados. Ou seja, em todo o mercado nós vamos operar da mesma forma,
os produtos serão os mesmos, as condições serão exatamente as mesmas, o marketing será o mesmo, e todo esse processo já iniciou. Isso será intensificado através da mídia já a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Vamos falar um pouquinho aqui de um projeto que você faz pela sensação do dever, dentro de uma visão de responsabilidade social, que é criar dentro do grupo, entre outras revendedoras, uma revendedora que ganhou um perfil ambiental da própria Honda. Qual foi a ideia? Criar uma unidade que seja dentro de uma visão ecológica, ao mesmo tempo educacional? É verdade, eu acho que E não é difícil isso, Vila. Nós concluímos que uma parceria público-privada, e veja que nosso foco é parceria, é somar forças. E isso é possível também, entre o público e o privado. Nós temos um projeto muito bem sucedido no litoral do Paraná, com a Polícia Militar, que temos o maior orgulho de poder contar com a participação da Polícia Militar, 19º Batalhão, em especial o comandante, o Coronel Flávio, e o Sargento Jarbas, que é o nosso grande companheiro ali, instrutor. Nós conseguimos já, indo para o 4º ano, temos a oportunidade de treinar, apresentar esse projeto para mais de 1.300 crianças ali do litoral. E consiste em quê? Trazer a Polícia Militar, traz essas crianças semanalmente do 4º ano do ensino fundamental, e lá é apresentado todo o processo de uma concessionária, pintura dos automóveis, que é a base não há utilização de solvente. Então, mostra a importância desse processo na poluição, na não poluição do meio ambiente. Então, a operação lá toda é feita com pintura à base d'água, que é exatamente o das fábricas. Quer dizer, dá inclusive um acabamento no mesmo nível do fabricante. É fantástico. E sem poluir o meio ambiente. Então, quando você mostra isso para as crianças, né, a separação de todo o lixo, né, e não adianta só separar. Você tem que separar e administrar e promover a coleta perfeita. Senão, o que acaba acontecendo? Você separa e depois junta tudo numa caçamba. Isso é um absurdo. Muita gente pode até acabar fazendo isso sem perceber, e não é o caso. Você tem que realmente ter um processo de coleta. E as crianças observam isso e fazem as mais variadas perguntas, então vão assimilando o processo com toda a sabedoria que tem as crianças, né? A forma de aproveitamento de água da chuva para poder economizar a utilização, né, desse tão fundamental líquido, produto, né? Então nós mostramos como é que funciona isso, como que é tratado e como é que é feito toda a administração da utilização da água. E além disso, a lição de cidadania, como é que se trabalha em equipe, né, a colaboração entre todos os funcionários, a limpeza, né, do local de trabalho. E depois, com uma didática muito bem elaborada pela Polícia Militar, e com a nossa ajuda também, é feita uma apresentação de mais ou menos uns 45 minutos, em que as crianças têm aula específica do trânsito. Eles são verdadeiros multiplicadores. Eles ganham ali uma carteirinha de colaborador da Polícia Militar e de patrulheiro de trânsito. Então, eles vão lá fiscalizar os parentes, os amigos. Quando comete ali, e a gente tem conhecimento de casos assim, né? Dos pais, às vezes, num momento ali de descuido, não põe um cinto de segurança, as crianças
botam a carteira no pai, na mãe, falam, opa, no irmão. Então isso é um resultado fantástico. A gente não, todos nós sabemos disso, né? Nós precisamos de muita educação no trânsito, muita educação. Isso é um trabalho que não tem fim, né? E acho que a forma mais eficiente de nós conseguirmos resultados eficazes nessa área é realmente trabalhar mais as crianças, né? Porque não só elas serão lá na frente bons pedestres, inclusive, né? Porque o pedestre também tem que ter educação no trânsito, mas bons motoristas, bons condutores, eles serão lá no futuro, sem dúvida nenhuma, mas eles, desde já, eles são cobradores dos pais, dos parentes, dos amigos. Então, o resultado que nós conseguimos nesse projeto, que sai praticamente de graça, né? E graças a essa parceria público-privada, né, com a Polícia Militar, tem nos trazido uma satisfação enorme e a gente já observa uma mudança no comportamento como um todo, não só de quem vem, participa, toma conhecimento do programa, como de todos os funcionários das empresas. Então é muito gratificante a gente poder, eu até agradeço poder ter a oportunidade de comentar esse projeto nosso aqui e aproveito mais uma vez para agradecer a Polícia Militar do Paraná, que realmente tem dado e feito todo o esforço no sentido de não acabar jamais com esse programa. Já estão há 4 anos, ele teve data para começar e não tem data para terminar. Tá certo. Reinaldo, muito obrigado por isso. Sucesso nessa nova fase. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. Vamos para o intervalo, já voltamos. Nosso bloco de turismo na sequência aqui no Paraná Business. Vamos ao bloco de turismo. Conversamos hoje com Adonai Arruda Filho, diretor comercial da BWT Operadora. Boa noite, Adonai. Vamos falar sobre Espírito Santo. Por que é um destino que não é muito buscado pelos paranaenses? Boa noite. Na verdade, se você tirar o próprio estado do Espírito Santo e Minas Gerais, o Espírito Santo não é buscado por quase ninguém. E por que acontece isso? Embora seja um estado maravilhoso, cheio de atrativos, praias, parte de montanha e tudo mais, é um estado que nunca divulgou muito, trabalhou muito a parte do turismo, e além disso ele está entre o Rio de Janeiro e a Bahia, que são os estados que mais divulgam o turismo. Então aí por si só já mereceria um esforço maior de divulgação, de trabalho, e isso sempre foi uma ação muito tímida do Estado, então isso que dificulta um pouco. Então, Adonai, além das praias, que outros atrativos temos por lá? Então, na verdade, uma peculiaridade do Estado, você tem as praias, então você tem ali desde Vitória, Vila Velha, Guarapari, que são praias famosas, até no norte do Estado, a praia de Itaúnas, que é uma praia maravilhosa também. E o interessante é que próximo de Vitória, por exemplo, você tem a região das montanhas. Então, a meia hora da praia, você tem a parte das montanhas, que inclusive no inverno faz muito frio, sendo que na praia você não encontra esse frio. E na parte das montanhas você tem um trem das montanhas, mas além disso você tem a parte de caminhada, tem a parte da Pedra Azul, então você encontra uma parte de ecoturismo, turismo de aventura, você tem um rafting, que é muito rápido, que é bem interessante também. Então, tudo isso muito próximo, então num roteiro de poucos dias você consegue trabalhar uma variedade de atrativos. Isso torna o Espírito Santo realmente uma boa opção. E outro ponto que é bem interessante, então, por exemplo, agora você está na temporada de praia. Então, às vezes você tem uma dificuldade muito grande de conseguir hospedagem em algumas cidades como Rio de Janeiro, ou encontra com um preço muito elevado, e um pouquinho mais para cima você tem um local que não é prioridade dentro do destino dos brasileiros, então você encontra lugar, você encontra preços mais atrativos. Então pode ser uma excelente alternativa para uma temporada, por exemplo. E com essa variedade, podemos dizer que é um destino para todas as idades ou tem mais atrativos para jovens? Para todas as idades. Então, se você pegar mais a parte ali de Vitória, Vila Velha, para começar, para separar as duas cidades é só uma ponte. Então você tem uma ponte,
Você tem Vitória e Vila Velha. Então as duas têm a parte de praias, tem a parte mais tranquila, tem a parte de bares. Então, por exemplo, em Vitória você tem o Triângulo das Bermudas, que chamam, que tem esse nome porque as pessoas se perdem, entre aspas, porque são 4 quadras onde é um bar do lado do outro, um de cada tipo. Então é o apelido de Triângulo das Bermudas. Você tem Guarapari, que é uma cidade que está também a 40 minutos de Vitória, e você tem casas noturnas muito grandes, inclusive com shows enormes todo final de semana durante a temporada, shows como Skank, Ivete Sangalo, Chiclete com Banana. Então são atrativos grandes para o jovem. E ao mesmo tempo, em Vila Velha você tem, por exemplo, a Fábrica da Garoto, que tem o Tour do Chocolate, que então é criançado ou até o pessoal que gosta de chocolate tem um grande atrativo. E tem o Convento da Penha. O Convento da Penha você já trabalha mais essa área religiosa, e é um lugar maravilhoso em cima de uma montanha, e de lá você consegue avistar a cidade de Vila Velha, a cidade de Vitória. Então é realmente um destino que você contempla todas as idades. E o ideal então é quantos dias no Espírito Santo? Olha, pelo menos 3 dias você consegue trabalhar bem. E tem outros segmentos, por exemplo, que é peculiar dali, que é a pesca oceânica. Então você tem em Vitória, por exemplo, o maior marlin pescado no mundo foi pescado em Vitória. Então você tem toda essa parte da pesca oceânica, que é um dos melhores lugares do mundo para pesca. Então tá certo. Obrigada, Adonai. Obrigada a você que acompanhou o Paraná Business de hoje. Boa noite. Paraná Business, um estado de negócios. Oferecimento FESP, Vestibular FESP, acesse suacarreirafesp.com.br. BWT Operadora, você imagina, a gente te leva. Associação Comercial do Paraná, a ACP faz mais por você. Apoio CBN Curitiba, realização Band Curitiba, produção Hands Up Produções.